Olá pessoal, meu nome é Marcelo Andrioli e novamente com vocês, dando dicas interessantes para que você possa usar no seu dia a dia, seja no trabalho, seja na tua casa, seja no seu grupo familiar, seja na sua empresa, não importa. A grande ideia de hoje é fazer com que você possa usufruir todas as nossas dicas em benefício a você mesmo. Nós falamos recentemente a respeito de aprender para poder ensinar. E a ideia disso, ele vem juntamente porque quando você aprende e você procura ensinar as pessoas, por detrás disso existe uma outra situação que o seu cérebro começa então a entender melhor sobre aquilo que você estudou, porque agora você começa a ensinar alguém. Essa é a grande sacada quando nós aprendemos e ensinamos as pessoas. Passamos então a decorar, a ter mais informações e nós estamos então dispostos a compreender melhor o ambiente e onde nós estamos inseridos. Legal? Mas a dica de hoje está relacionada à dialética, algo muito interessante. A dialética de Hegel, que é um filósofo alemão, ele nos ensina que existe um processo que as nossas ideias são colocadas a testes. E esses testes geram discussões, geram diálogos, geram problemas, geram soluções. E a grande ideia da dialética de Hegel sobre essa forma de pensar, nós encontramos hoje nas empresas como, por exemplo, o brainstorm, ou análise de pensamentos críticos, ou podemos falar sobre soluções de problemas complexos, ou podemos falar sobre Scrum, Agile, ou até mesmo falar sobre Design Thinking. Olha só como é interessante a dialética. Quando você tem uma ideia sobre um problema a ser solucionado, normalmente nós colocamos essa ideia para ser discutida. Essa ideia, segundo Hegel, ele tem um nome, e esse nome chama-se de tese. Ou seja, quando eu tenho uma ideia, eu levo para o grupo, levo para o meu gestor, levo para o grupo ou as pessoas que estão lateral a mim, eu levo essa tese e essa tese vai ser discutida. Vai existir uma contraprova sobre se isso que eu estou dizendo tem fundamentos ou não tem fundamentos. E isso chama-se de antítese. Antítese. E antítese é o que pode provar que a nossa ideia esteja errada. Óbvio, as verdades não são absolutas. As verdades elas aparecem de acordo com as veracidades das informações que nós apresentamos. Então pode ser que a nossa ideia ainda não esteja maturada o suficiente. Como também a ideia contrária a essa ideia pode ser que não esteja maturada. Então existe aqui uma abertura. E essa abertura chama-se de diálogo, de discussões. Então, você veja que as discussões existem em todos os ambientes, na empresa, familiar, na faculdade, no grupo, entre os amigos. E isso existe em todo o processo. Quando você tem essa discussão entre uma ideia, que é a tese, e a antítese, ela pode chegar a um consenso. E esse consenso, segundo Hegel, transforma-se na síntese. Transforma-se na síntese. Olha só que interessante. Você apresentou uma determinada ideia, essa ideia foi colocada em questão, foi colocada em xeque através de uma antítese e depois, futuramente, após terem discutidas, chegou-se em algo conciso, onde queria-se então uma ideia melhorada, seja de ambos, seja de um, seja do outro, não importa. Nós temos a síntese, que é uma ideia nova. Olha só, então, aparentemente parece que nós temos um ciclo de PDCA aqui quando você faz os análises. Isso que é interessante, né? Vamos pegar um exemplo, Thomas Edison. Quando o Thomas Edison descobriu a lâmpada, ele conseguiu, na milésima, dizem que muito mais, menos, não importa, né? Mas sim o contexto da história, que no milésimo teste ele retirou o vácuo de dentro do bulbo, e assim, quando colocou corrente elétrica, o filamento não rompeu e por sim teve a lâmpada continuamente com luz. Ou seja, ele conseguiu o êxito na milésima tentativa. E perguntaram, mas você errou 999 vezes? Não, eu não errei 999 vezes. Eu apenas sei que existem 999 formas diferentes de fazer uma lâmpada que não funcionam. Apenas na milésima que ela funcionou. É uma ideia diferente de você colocar. É uma ideia que colocou à prova.
muitos disseram que aquilo era impossível, antítese, mas ele provou que a sua ideia era correta. Entre vários testes, ele chega então a uma síntese. E o interessante de tudo isso é que essa própria ideia, que era de Thomas Edison, uma lâmpada incandescente, hoje já não tem mais sentido. As lâmpadas nas residências, todas elas, pelo custo-benefício, estão sendo trocadas por lâmpadas de LED. São utilizadas hoje, por exemplo, em estúdios fotográficos, para fazer um vídeo. Por qual razão? Porque ela tem uma lâmpada uma luz muito mais clara, muito mais branca, muito mais sólida, né? que resolve muito mais. É óbvio que a luz natural do dia é muito melhor do que a lâmpada de LED, sem sombra de dúvida, mas nós necessitamos dela. E tudo isso aconteceu por causa de Thomas Edison, porque foi colocada à prova a sua ideia. Então pense nisso. Pense quando a sua ideia é colocada à prova. Tenha flexibilidade, pense mais sobre essa condição. Pense mais que nós não somos donos da verdade. A verdade está para todos. Muitas vezes a sua ideia não é mais verdadeira, como eu falei lá atrás. Muitas vezes não é antítese, mas que quando se juntam se cria uma nova síntese, que é uma nova ideia. Igualmente, Thomas Edison se tornou novamente uma lâmpada de LED. Voltou a ser novamente uma nova ideia, a possibilidade de transformar numa lâmpada diferente. Veja que todo esse contexto, toda essa formulação da dialética de Hegel faz sentido na nossa vida pessoal, faz sentido na nossa vida profissional. Então, quando você começa a se expor diante de um grupo de pessoas, obviamente você está sendo colocado em teste, a sua ideia está sendo colocada à prova. E é por isso mesmo que nós temos que ser flexíveis, para que haja um consenso entre as ideias e o processo de Hegel entre em funcionamento e nós tenhamos assim a dialética. Espero que vocês tenham entendido, compreendido e usem e utilizem e ensinem as pessoas. Isso vai fazer muito bem para que todos possam entender e compreender que as nossas ideias nem sempre são as mais corretas, mas pelo menos nós somos flexíveis o suficiente para poder discutir e ter a maturidade para ter que a solução seja a melhor possível. Um abraço e espero vocês numa próxima aula, no próximo vídeo.